Salve, salve, rapaziada, 16ª edição do Projeto Cultural pela Paz Vila Guacurê. E com enorme satisfação recebemos aqui hoje Celso Ataíde, certo? Idealizador do Prêmio TUS, Taça das Favelas. Celso, satisfação recebê-lo aqui, certo? Mano, Prêmio TUS, certo? Aí vem Taça das Favelas. Essa elaboração toda desses projetos, mano, de onde surgiu? Como você teve esse apoio todo? Como que funciona essa parada toda, irmão? Em primeiro lugar, uma satisfação imensa estar aqui nessa festa linda. Eu fui convidado para vir para cá em alguns momentos, que eu também trabalho com o MVB já há alguns anos, e ele sempre me trazia, me convidava para poder vir para cá. Eu nunca bati a agenda. Então, assim, e aí hoje eu venho e vejo esse negócio maravilhoso, grande. Para mim está sendo uma satisfação e vai ser difícil agora vocês me tirarem daqui, que eu vou estar aqui todos os anos agora. Então, meus parabéns para todos aqueles que participam de alguma forma dessa grande ação. Iniciativas como essa que eu respeito, não é coisa de quem fala, mas coisa de quem faz, e quem faz a gente tem sempre uma admiração muito maior. Mas em relação ao TUS, em relação à CUFA, em relação às ações, como Taça das Favelas, para mim isso é tudo um desdobramento de iniciativas, tá certo? Eu sou um cara que sou do Rio de Janeiro. Meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade, fui morar na rua, morei na rua durante 6 anos. Quando eu fiz 12 anos de idade, fui morar num abrigo público, meu irmão foi assassinado. Depois é que eu fui morar numa favela, na favela do Sapo, Senador Camará. Dali eu virei camelô, passei a fazer baile charme no mesmo viaduto onde eu me criei, que é no viaduto de Madureira. Comecei a fazer o baile de charme e a partir de algum momento eu resolvi então fazer uma festa de 3 anos do baile de charme. Mandei o pessoal colocar na urna o que eles queriam nessa festa de 3 anos. E uma grande parte colocou Racionais MCs, Sampa Crio. E eu então fui buscar o contato com essas pessoas que eu nem conhecia direito, isso foi em 98. E aí então eu vou e ligo pro KLJ e pergunto para ele como é que era, como é que não era, enfim. Contratei o Racionais, contratei o Sampa Crio, fizemos uma grande festa e a partir daquele dia eu comecei a ter um envolvimento com esse universo. Mais do que com esse universo, com o discurso desse universo. E ali eu me encantei e fiz meio que uma junção entre tudo que eu sonhava, porque quando eu me criei na favela do Sapo, existiam as facções criminosas do Rio de Janeiro também, que falavam um pouco de revolução, embora tenha sido um pouco de utopia, existia a prática, o discurso e a prática. Mas eu tinha aquelas informações, né? E aí eu vou então e quis ser mais agressivo, deixei de fazer o charme no Rio, passei a fazer o rap e a partir de 99 eu começo então a trabalhar com Racionais MCs. E aí onde a gente lança em 2000 o Sobrevivendo no Inferno, onde eu já fazia parte da Zimbábue, no caso Zâmbia, que é o selo que foi criado para distribuir os discos Racionais, uma vez que já tinham pago os 4 discos para a Zimbábue e criaram o selo Coisa Nossa para poder distribuir. Para poder ter o fonograma deles e a gente passou a distribuir. Naquele momento eu começo a desenvolver ações com Racionais na Bahia, Manaus, etc. E na sequência eu começo, na verdade, a entender melhor o discurso do rap. E começo a desenvolver uma série de ações, que o Prêmio TUS, que era uma maneira que a gente tinha de desenvolver ações que pudesse dar qualificação, qualidade àquele discurso. Mas eu reconheço que o TUS, para quem conheceu, para quem foi no TUS, sabe que o TUS estava muito à frente do seu tempo. Se o TUS fosse lançado hoje, depois de 15 anos, ele ainda estaria à frente do seu tempo, de tanta qualidade que tinha aquilo, destoava entre aquela grande produção e os discursos dos rappers naquela oportunidade. Tanto é que ninguém conseguiu fazer um prêmio nem parecido com aquele. E aí eu me desencanto um pouco com o rap, porque a gente tinha muito discurso e pouca prática. Então você acaba, na verdade, tendo um pouco de choque em que você vê a imprensa chamar o pessoal do hip hop como gênios por uma frase como "vou lá em casa ver minha mãe". Olha como é que eles também amam. Então era tão baixa a expectativa que a imprensa imagina que a gente pode produzir, que qualquer coisa que a gente diga vira um ato de genialidade. Mas não pela nossa genialidade necessariamente, mas muito mais pela baixa qualidade de ação ou ações que eles imaginam que a gente tenha. E aí eu resolvi então criar uma instituição que pudesse, na verdade, não apenas ser os pretinhos da periferia que protestam, mas os pretos da periferia que fazem. Que fazem acontecer. Para além dos 4 elementos. E aí a gente então cria a CUFA,
e a CUFA começa com o hip hop, tanto é que todas as pessoas da CUFA são do hip hop, quer dizer, a CUFA é uma organização que hoje está em mais de 500 cidades, está em 17 países. Quando você vai na CUFA do Bronx, quem cuida da CUFA do Bronx é um rapper, que é o LF, que é do DMN. Quando você vai na CUFA da Cidade de Deus, quem toca é o MV Bill. Quando você vai para a CUFA Santo Antônio, quem cuida é Negagiza. Quando vai para a CUFA do Ceará é o Preto Zezé. Então todas as pessoas, eu diria que 90% das pessoas que tocam a CUFA são pessoas do movimento hip hop. Mas não aquelas que ficaram, na verdade, quer dizer, baseadas apenas naquele discurso, mas que efetivamente assumiram o papel e a responsabilidade de produzir, ainda que com equívocos. E aí, obviamente, que eu assumo aqui todos os meus equívocos durante esses anos todos. Mas pior do que você não correr o risco de cometer equívocos, é você ter medo de arriscar e produzir. Então esse é um pouco do resumo do que a gente andou fazendo por aí, e eu acho que o sucesso que a gente fez no passado e o que a gente continua fazendo, eu acho que demonstra, na verdade, que a gente escolheu o caminho certo. É interessante, através de sugestões foi se crescendo, lideranças de ponta que queriam encarar a responsabilidade para estar administrando as CUFAs em nações diferentes, cidades diferentes e agora até países diferentes. Você se deu ao conta do que? Podemos crescer cada vez mais, é isso? Exatamente. Quando a gente vê eventos como esse aqui de hoje, por exemplo, você prova que a gente é capaz de produzir ações tão nobres quanto aquelas que a gente pode admirar. Então, atacar um eventual erro que alguém cometa aqui hoje, ficar apontando para os erros que alguém comete, isso na verdade é o papel de alguns. Eu acho que o papel da grande maioria é produzir, fazer e fazer como pode ser feito. O que foi que eu fiz? Não existe na minha história, no movimento hip hop, uma crítica que eu tenha feito a quem quer que fosse. Não existe uma resposta minha a quem quer que fosse. Se alguém faz alguma crítica ao meu trabalho, à minha pessoa, ou algo que eu tenha produzido, a minha resposta vai ser sempre o seguinte: se alguém está falando de mim, é porque certamente é muito melhor do que eu. Então eu espero que esse alguém, em vez de falar de mim, que me ensine um pouquinho do que sabe, para que eu possa aprender e não fazer errado como a pessoa está dizendo. Então eu acho que o hip hop é isso, eu acho que as ações sociais das favelas é isso. Eu acho que o hip hop é muito pequeno em relação a tudo que nós podemos produzir. Essa ação de hoje, apesar de ser uma ação em que a música que vai interagir é a música rap, mas eu acho que o hip hop é muito menor do que tudo que eu estou vendo aqui. Audiovisual, corte de cabelo, produção, tudo isso na verdade tem a ver com atitude. E esta atitude ela pode ser canalizada também para o movimento hip hop. Mas os 4 elementos são importantes como fio condutor de um processo, mas não como resultado de um processo. Então hoje, apesar de ter tido o passado que eu tive, apesar de ter tido a infância que eu tive, hoje, no ano passado, hoje eu faço parte de um seleto grupo de empresários, onde eu fui reconhecido pela revista Isto É, e Veja como o empresário do ano de impacto social, pela quantidade não só de recursos que a gente conseguiu demandar, mas sobretudo de pessoas que a gente pôde e pode empregar e ações nas favelas que a gente pode impactar. Eu faço isso eu digo isso com orgulho, mas não é com orgulho de ganhar uma certa grana, mas sobretudo com orgulho de estar podendo criar empreendedorismo e empregabilidade na base da pirâmide, que não adianta a gente fazer sucesso. Eu acho que o importante é a gente democratizar esse sucesso. A favela tem dinheiro? Tem. A favela produz? Tem. Sim. A favela hoje ela produz 160 bilhões por ano e consome 160 bilhões. Portanto, a gente não pode ser chamado de comunidade carente. Nós somos potentes. Então, quem diz que mora em comunidade carente é porque é uma pessoa carente que tem os filhos carentes. E nós não somos carentes, nós somos potentes. Ou a sociedade divide com as favelas toda a riqueza que ela gera, ou vamos ser obrigados a continuar convivendo com a concentração, com as consequências da concentração de riqueza que a elite fez esses anos todos.